Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, a partir do verso 28. Neemias, capítulo 10, a partir do verso 28. Diz assim a palavra de Deus em Neemias, capítulo 10, a partir do verso 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém.
Querido Deus, Pai Celestial, louvado e exaltado para todo sempre seja o teu santo e bendito nome. Deus, agora, quando nós já ouvimos, ó Deus, a tua voz, através dos cânticos, através da ministração da ceia do Senhor, nós agora, ó Deus, nos dobramos diante do Senhor para continuarmos ouvindo a tua palavra através da pregação. Pai, no nome de Jesus, esconda-me, ó Deus, atrás da cruz de Cristo, para que Cristo cresça e o homem diminua, e que toda a glória seja do Senhor. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Assentai-vos. De fato, eu não estou enxergando bem ali aquela hora ali, mas parece que falta 5 para alguma coisa ali. A idade prejudica muita gente, a visão fica prejudicada, mas as coisas vão melhorando. Meus irmãos e irmãs, não existe uma época para melhor se assumir compromissos do que, por exemplo, no dia em que casamos, ou no dia em que renovamos os nossos votos de casamento. Geralmente ali quando te completam 25 anos de casados, alguns mais amorosos, mais prudentes, diria, mais fortes fisicamente, conseguem comemorar até 50 anos de casado, coisa rara em nossos dias. Alguns ainda mais amorosos e mais saudáveis e mais pacientes, porque o casamento é um exercício de paciência, nós sabemos disso. Alguns conseguem celebrar 60, 70 e poucos anos de casamento. Eu tive o privilégio de celebrar um culto de gratidão a Deus por um casal que estava celebrando 60 e tantos anos de casados. Eu não me lembro agora. Irmã Geralda Paz e o senhor João Paz, 60 e tantos anos de casamento, e eles renovando os votos de amor, renovando os compromissos um com o outro, para cuidar um do outro, até que de fato a morte veio e levou os dois para a eternidade. No final de ano, é isso também que acontece. As pessoas começam a fazer novos compromissos ou renovar compromissos. O ano que vem eu vou perder essa barriga que tanto me incomoda. O ano que vem eu vou fazer o curso que tanto preciso. O ano que vem eu vou mudar de emprego. O ano que vem eu vou empreender, e etc, e etc, e etc. Há algum mal nisso? Naturalmente não. Isso é até muito salutar. Assumirmos novos compromissos para o ano que vai se iniciar. Sabemos também que, infelizmente, muitos destes compromissos jamais serão cumpridos, porque são feitos no calor do momento. Meus irmãos, como igreja, nós somos convidados a pensar sobre renovação de compromissos também, renovação de votos, se bem que nosso caso não é só uma questão de assumir um compromisso, uma vez que nós não assumimos compromisso com homens, nós assumimos compromisso com Deus, e com Deus não se brinca. A palavra de Deus nos diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E vivemos num tempo em que estamos vendo muita zombaria com relação a Deus. Falamos de zombaria quando vemos pessoas fazendo piadas com Deus, esquecendo que Deus é o soberano, todo-poderoso, criador e sustentador de tudo e de todos. Nós vemos zombaria dentro das igrejas com doutrinas absurdas, ensinos absurdos, que não podemos nem mencionar de fato de púlpito de igrejas, porque são verdadeiros ataques a Deus. O homem tem brincado muito com Deus e, portanto,
nesta noite, quando convido você a renovar seus votos com Deus, fazer um voto de prestar a Deus um serviço melhor em 2022, eu quero convidá-lo a fazer isso com um coração verdadeiramente voltado para Deus, entendendo que você está assumindo uma posição diante de Deus, e que se nós assumirmos uma posição diante de Deus, e se nós cumprirmos bem aquilo que prometemos, certamente Deus vai agir através de nós, Deus vai fazer esta igreja realmente cumprir o propósito para o qual ela aqui foi plantada. Então, meus irmãos, nesta noite, vamos refletir sobre este tema, votos de um serviço melhor, e pela graça de Deus relembrar compromissos e assumir outros, que o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça nesta cidade de Timóteo. E eu quero começar lembrando a você que foi batizado nesta igreja, ou você que veio de outra igreja, de outra denominação, mas que já conhece esta igreja, que já conhece a doutrina abraçada por esta igreja, que já conhece as tradições, os costumes, os bons costumes, as boas tradições desta igreja. Eu quero começar lembrando a você de um compromisso, de um pacto que nós, como cristãos batistas, assumimos quando decidimos ser batizados e ser membros de uma igreja batista. Eu não sei se você lembra, mas eu vou te relembrar nesta noite. O pacto que nós abraçamos diz assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, a evitar a detração, ou seja, a depreciação de alguém, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemo-nos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja, da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Meus irmãos, eu creio que, se não todos, mas a grande maioria dos irmãos que aqui estão, conhecem esse pacto. Logo, eu não precisaria falar mais nenhuma só palavra, se você conhecer esse pacto, que é um pacto bíblico. Não está aqui citando textos bíblicos, mas esses princípios estão todos na palavra de Deus. Se você então conhece esse pacto,
eu só preciso dizer para você assim, meu irmão, cumpra esse pacto e as coisas estarão correndo muito bem no ano de 2022. E se você não está cumprindo, então coloque-se de joelhos diante de Deus, porque quando você assume esse compromisso diante da igreja e diante de Deus, você assumiu uma grande responsabilidade e talvez você esteja sendo negligente em colocar tudo isso em prática. Mas 2022 está aí, apenas a 1 hora, mais ou menos, e nós poderemos então recomeçar para a glória do Senhor Jesus. Mas voltando para o texto, segundo podemos ver no texto que lemos, o povo de Israel reassume um compromisso com Deus. E dessa história nós podemos tirar lições que muito contribuirão para que nós tenhamos um ano de vitórias em 2022. Se não, vejamos o primeiro compromisso assumido pelo povo de Israel, que havia voltado do cativeiro babilônico depois de 70 anos, foi, verso 29, andar na lei do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: aderiram a seus irmãos, os seus nobres, e convieram num juramento sob pena de maldição, de que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os juízos e os seus estatutos. Aqui o povo de Israel assume um compromisso, vamos dizer assim, geral. Sob pena de maldição, eles declaram que andariam na lei de Deus. Você e eu temos coragem de fazer isso hoje? Eu declaro diante de Deus que em 2022 eu vou andar na lei de Deus. Aliás, você como bom cristão sabe que no alfabeto cristão existem só 4 letras. Você sabe quais são elas? Quem sabe, diga amém. Quais são? Obedecer. Por incrível que pareça, pouco antes desse culto, um irmão lá de Montes Claros, ele mandou para mim um questionamento: pastor, qual que é mais importante, obedecer ou crer? Ele é militar. Eu falei com ele, baseado naquilo que você pratica na sua profissão, é obedecer. Você não discute com o seu superior. Ele manda e você faz, sob pena de disciplina se desobedecer. A gente obedece o chefe lá no nosso trabalho porque ele mandou. A gente obedece as leis que nos são impostas porque os homens fizeram assim, nós obedecemos com medo. Mas as leis de Deus, muitas vezes nós questionamos. As orientações que Deus nos dá, muitas vezes nós questionamos e negligenciamos. E eu quero dizer para você, lembrar para você o que está escrito em Mateus 6,33, que originalmente era o texto que eu pensei em falar com os irmãos nessa noite. No texto diz: buscai primeiro o reino de Deus. Nós temos feito isso, temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar. É fato que a nossa vida tem refletido isso nos trabalhos da igreja, na escola dominical, nos cultos de quarta-feira, nas outras atividades. Nós temos mostrado que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, e eu não estou falando de igreja, mas se Deus estiver em primeiro lugar em nossas vidas, as coisas de Deus também estarão em primeiro lugar em nossa vida. A igreja é de Deus. A obra é de Deus, o culto é para Deus, o ensino é para preparar os soldados de Deus para a obra de Deus. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Sim, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então por que não está aqui na escola bíblica dominical? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Por que não vem no culto de oração de quarta-feira? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas só vou quando eu tiver tempo. Então Deus não está em primeiro lugar.
Eu me lembro que quando a Nilde olhou para mim, ela não me achou bonita, mas ela se encantou por minha personalidade cativante. E ela morava a cerca de 800 quilômetros de distância de onde eu morava. E por incrível que pareça, eu estava desempregado, mas eu queria agradá-la, né? Fazer de conta que era bambambam. Eu ainda tinha um carrinho bom e tinha um dinheirinho ainda. Eu saí aqui de Minas Gerais, fui lá para um tal de cidade chamada Bofete, lá no interior de São Paulo. Parece um tapa na cara mesmo, uma cidade feia para valer. Não vale nada, assim, a cidade, né, de beleza. Mas eu saía daqui sem parar, porque eu gosto de dirigir, ia parar lá em Bofete. A distância não era o problema para mim, não foi. Mesmo eu estando desempregado, eu ainda fiz gracinha lá para agradar ela, para conquistar ela. E fui até Bofete, sabe por quê? Porque eu me apaixonei por ela. E ela é bonitinha, não é? A mais bonita dessa igreja. E eu ia lá, porque eu estava e estou apaixonado por ela. E nada conseguiu me impedir de ir lá. E você, quando namorava, nada impedia você de ir atrás da sua namorada. Estou cansado, mas eu vou lá ver minha namorada hoje. Hoje eu trabalhei demais. Estou sem tempo, mas vou dar uma passadinha lá porque eu quero vê-la. Agora, para Deus a gente arruma desculpas, para a igreja a gente arruma desculpas, para as leis de Deus a gente tenta encontrar um jeitinho para que a lei se encaixe em nós e não nós nos encaixarmos à lei. Eles, o povo de Israel não buscou nesse momento os pormenores da lei, apenas disseram que a cumpririam. E isso, meus irmãos, deve nos falar de uma forma muito profunda, porque expressa que aquela geração confiava em Deus. Eles tinham um entendimento de que a vontade de Deus verdadeiramente é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, verso 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, vamos confiar em Deus mais do que apenas cantar, mais apenas do que declarar. É preciso que mostremos isso, que confiamos em Deus, que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita, que a vontade dele é agradável. E certamente nós não seremos decepcionados, porque Deus nunca falhou e nunca falhará com nenhum daqueles que confiaram verdadeiramente nele. E isso, para o povo de Israel, naquele tempo, bastou. Naquele primeiro momento, bastou. Naquele primeiro momento de renovação de compromisso. Isso é traduzido em mais uma pequenina palavra, que é fé. Só assume um compromisso nesses termos aquele que tem fé. E a fé, mais uma vez, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus em casa? Amém. Louvado seja Deus. É o nosso dever nos alimentar da palavra e da oração. É o nosso dever. E muitos de nós negligenciam isso também. Mas como é bom você estar na igreja, no templo, em comunhão com os irmãos, estudar junto à palavra de Deus, tirarmos dúvidas sobre questões importantes ou continuar nos alimentando. Eu tenho, não parece, eu sei, eu tenho 49 anos. Alguns acham que eu tenho quase 60 só porque eu tenho cabelo branco. Mas eu só tenho 49 anos. 49 anos criado dentro de uma igreja. Praticamente, só maneira de falar, que ninguém é criado dentro da igreja. Mas continuo entendendo a necessidade que tenho de estar na escola bíblica dominical. Continuo entendendo a necessidade que tenho de estar nos cultos de estudo bíblico durante a semana. Continuo entendendo a minha necessidade de estar nos cultos de oração. Tudo isso para que a minha fé continue viva e que meu conhecimento aumente. Para quê? Para ser usado. Porque sem conhecimento, como que eu serei usado? Como que eu vou compartilhar aquilo que eu não entendo? Eu preciso da comunhão dos irmãos, eu preciso
me alegrar com os irmãos, eu preciso sentir o calor de cantar junto com os irmãos. E você deve colocar isso em prática em 2022. Você verá o que Deus vai fazer nesta igreja, em qualquer igreja, quando o povo realmente buscar a Deus, assumir um compromisso com Deus, assumir um compromisso de santidade, de seguir as leis de Deus. Hoje, 31 de dezembro, fale com Deus todos os seus pecados. Hoje, confesse todos eles. Uma parte você faz aqui, outra parte quando chegar em casa, lá no seu quarto ou no seu banheiro, ajoelhe, confesse a Deus e diga para Deus: a partir de amanhã, eu não vou mais fazer isso, eu vou seguir ao Senhor com inteireza de coração, ou no mínimo vou me esforçar muito para isso, e Deus vai te honrar. Você pode ter certeza, Deus vai te honrar, porque Deus é Deus. Esse é o segundo compromisso que eu e você precisamos assumir, um compromisso de pureza no ano de 2022. Verso 30, a palavra de Deus nos diz assim: de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Para o povo de Israel, o casamento era algo muito mais significativo do que o que é para a maioria de nós. O casamento representava também a aliança de Deus com o seu povo. E um casamento com pessoas de outros povos representava também uma contaminação moral, uma contaminação religiosa, já que os outros povos tinham seus próprios deuses. Agora então, depois de terem também falhado neste ponto, e aliás, falhar acontece com todos os homens, portanto, quando eu assumo o púlpito de uma igreja, e quando eu prego contra o pecado, e quando eu chamo a igreja à responsabilidade, eu não estou apontando somente o dedo para ninguém, mas eu estou me colocando também como parte desse grupo que precisa de conserto. Eu não estou dizendo que eu ou alguém seja melhor do que o outro. Eu estou dizendo que juntos nós precisamos nos consertar diante de Deus, colocar as nossas falhas e pedir perdão e assumir com Deus um compromisso. Senhor, eu não vou pecar mais nisso. Esse pecado que eu tenho tratado como meu animalzinho de estimação, eu quero crucificá-lo, eu quero matá-lo agora, porque eu quero viver uma vida de santidade, porque Deus não pode usar um vaso sujo. Deus não vai usar um vaso sujo. Podemos cantar aqui: derrama Espírito Santo, derrama fogo, ou derrama água, e faz e acontece. Podemos pular, podemos fazer tudo, mas se não formos santos, separados, limpos, Deus não poderá nos usar. Não porque Ele não queira, mas porque a santidade dEle não vai permitir isso. Precisamos nos santificar. Então, falhar acontece com todos nós. Com todos, em um ou outro momento da vida vai acontecer. E nós temos o dever de nos ajudar uns aos outros, para também não permanecermos caídos. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque alguém estendeu a mão para mim quando eu estava caído. Pastor Erisvaldo. E os irmãos dessa igreja e a família dele. Quando ele estendeu a mão para mim, eu já tinha caído, estava tentando me levantar. E ele disse aqui: vem cá, eu vou te dar a mão, eu vou te ajudar. De todas as maneiras que ele pôde, ele fez e está fazendo. E eu sou grato a Deus, a ele e a família dele e a esta igreja. E é assim que a comunidade cristã deve viver. Você caiu? Por que você caiu? Eu caí porque eu fui negligente. Eu caí porque o diabo armou uma cilada e eu estava fraco e caí. Mas um irmão me viu e não me deixou cair no caminho. Ele quis me ajudar. E ajudar não significa passar a mão na cabeça, significa: vem cá, eu vou te dar um corretivo aqui, mas é para o seu bem. Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina aos filhos, porque Ele ama os filhos. Então, quando Deus nos disciplina, nós nos alegramos. Oh, louvado seja Deus, porque eu estou sendo disciplinado. E eu estou sendo disciplinado porque eu sou filho. Eu não sou um bastardo. E Deus me quer na obra dEle.
e é para a glória dele. Então façamos esse compromisso, irmãos, de buscarmos a santidade. A lição de que enquanto Cristo não vier, ou enquanto Ele não nos chamar para a eternidade, ainda existe a possibilidade de conserto para todo e qualquer ser humano. Depois que eu cheguei aqui em Timóteo, eu já coloquei, parece-me que 4 pessoas, especificamente 4 ou 5 na minha lista de orações. Um deles é o Cláudio. Pelo menos foi esse o nome que me deram. Cláudio, um homossexual que anda aí pela rua aí da cidade. O outro é um rapaz que chama Evaldo, viciado na cachaça. O outro é o rapaz chamado Alain, pelo qual tenho orado a pedido do pai dele. Inclusive está preso, foi preso há cerca de 1 semana, está preso. Tenho orado por ele também, especificamente todos os dias. E tenho orado também por uma senhora que estou tendo dificuldade para lembrar o nome dela, mas já conversei com ela umas 3 vezes. Ela foi comprar cigarro e disse para o colega lá: eu preciso parar de fumar, eu quero parar de fumar. E eu entrei na conversa porque eu sou meio para frente. Eu entrei na conversa e perguntei para ela: a senhora quer mesmo parar de fumar? Ela disse: quero. Pois então eu vou orar pela senhora, para Deus te libertar. E convidei ela para vir à igreja, mas ela não pode porque mora em outra cidade, na cidade vizinha. Mas tenho orado por ela. Não lembro o nome dela, mas eu falo com Deus: Senhor, aquela senhora que quer parar de fumar, que eu conversei com ela lá no trabalho, quero pedir ao Senhor a libertação dela e de outros mais. Porque há esperança. E a esperança, nós devemos proclamá-la, porque a esperança é Jesus. Mas nós vamos proclamá-la não somente com a nossa fala, mas sobretudo com a nossa vida, para a glória de Deus. Meus irmãos, para mim, entendo que a Bíblia, em muitos textos, mas especificamente em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante, é clara em condenar o namoro e o casamento misto. Eu sei que isso é polêmico, então nós não vamos discutir isso. Talvez em outra oportunidade conversemos sobre isso. Não é o caso agora. Eu entendo que o salvo, o crente, deve procurar entre aqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Não necessariamente a mesma denominação, não é isso. Mas que pelo menos tenham a mesma fé em Cristo e sirvam a Cristo com inteireza de coração. Agora, é preciso que fique claro para nós que o que Deus quer de nós em 2022 é pureza. Deus nos quer limpos, sem manchas, e para isso devemos buscá-lo cada vez mais. Disse Paulo então a Timóteo: foge das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. É a mesma recomendação dada à igreja de Corinto. Fugir da impureza. 1 Coríntios 6:18. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, o verdadeiro: não se coloque numa posição na qual tenha de testar a sua própria resistência. E é fato que é possível viver uma vida pura diante de Deus. Tenha você 14, 15, 16, 17, quantos anos você tiver, é possível viver uma vida santa. José viveu, Timóteo viveu, eu vivi, casei com 25 anos, buscando a Deus e procurando fugir das paixões da juventude. É fácil? Não. Não é fácil de jeito nenhum, mas é possível. Mas só é possível se nós estivermos em intimidade com Deus. Muita intimidade. Buscar Deus cada dia, andando, trabalhando e, obviamente, naquele tempo exclusivo para Deus. Você e eu precisamos ter um tempo exclusivo para Deus. Eu não quero saber que hora vai ser, mas você precisa da sua reunião diária com Deus, para ler e orar. Ler a palavra e orar. Você é crente? Você é salvo? Você é cristão há quantos anos? E como é que você tem se alimentado da Bíblia? Alguém sempre pergunta para a gente.
quantas vezes eu preciso orar, ou quantas vezes eu devo ler a Bíblia. E eu sempre digo para as pessoas que me questionam, eu primeiro pergunto para elas: quantas vezes você come durante o dia? Eu, pelo menos, quando eu estou numa rotina normal, eu tomo café, depois tomo café de novo, depois almoço, depois como alguma coisa, depois mais tarde como outra coisa, depois à noite eu janto, depois como outra coisa antes de dormir. Então, teoricamente, eu tenho que, por este exemplo, eu também tenho que orar mais, ler mais a Bíblia, etc, etc. Você fala assim: mas eu não lembro nem o que eu comi a semana passada ou o ano passado. Mas a comida que você comeu quando você era bebê e que você nem lembra, ela te ajuda a ter a vida que você tem hoje. Por isso, leitura da Bíblia e oração não podem faltar nas nossas vidas, se quisermos viver uma vida de pureza que agrade a Deus, a partir daqui a pouco, meia-noite. Em terceiro lugar, nós precisamos assumir um compromisso de lealdade, de constância. Verso 31 a 37. Eu não vou ler o texto, não. Você vai ler em casa aí, ou pode ir lendo aí agora, não tem problema não. Se você estiver lendo a palavra e acompanhando. Você precisa ser leal e constante. Mais uma vez nos deparamos com o ensino da fidelidade aqui no verso 31. Que, aliás, é uma das características do fruto do Espírito Santo. Fidelidade. Você precisa ser fiel, não é ter fé, é ser fiel, ser leal à sua igreja, ao seu marido, à sua esposa. Você precisa ser leal ao seu pastor, você precisa ser leal à sua denominação. Sobretudo, você precisa ser leal e fiel a Deus. Quem é leal e fiel a Deus, é leal e fiel em todas as demais áreas da vida. Simples, simples. Seja fiel a Deus e será em todas as áreas da vida. Temos que, em pelo menos um dia, nos dedicar a Deus. Nós temos que, pelo menos um dia, nos dedicar ao serviço do Senhor. E eu estou dizendo isso porque é o mínimo. Porque eu acho o cúmulo do absurdo uma pessoa que ama a Deus e acha que só se vir na igreja domingo de noite, tá bom. Meus irmãos, não fiquem com raiva de mim. E se ficar também, amém. Não tem problema não. Se eu estiver falando alguma coisa que não estiver na Bíblia, Deus tratará. Mas se eu estiver falando aquilo que estiver na Bíblia, se você ficar com raiva, é um problema seu com Deus, não meu. Domingo de noite é um culto gostoso, bom, os irmãos vêm, mas Deus não opera só domingo de noite. É muito pouco para quem ama a Deus de verdade vir ao culto uma vez, principalmente quando diz lá no pacto que lemos no início, que eu me comprometo a manter os cultos da igreja. Você se compromete? Então venha. Tem dia que não vai dar para você vir? É claro, tem dia que não vai dar. Tem dia que você vai estar agarrado no trabalho. Tem dia que você vai estar enfermo, porque nós somos crentes, mas não vivemos numa bolha. Estamos sujeitos a todas as leis que regem o mundo. Estamos sujeitos às enfermidades. Então tem dia que você vai estar enfermo e não vai conseguir vir. É verdade. Tem dia que vai acontecer algum imprevisto. É verdade. Mas acontecer imprevisto todo dia de culto. Você trabalhar todo dia de culto. Meu irmão, onde está Deus em primeiro lugar? Você não pode trabalhar só uma parte do dia e reservar a outra para Deus? Pode. Para a obra de Deus? Pode. Hoje eu estou escalado para trabalhar, mas domingo de manhã eu não estou, eu vou vir. Domingo à noite eu vou vir, porque eu quero ajudar a igreja, eu quero honrar a Deus em primeiro lugar. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, como o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outra oportunidade, se não me engano, Salmo 84, se eu estiver enganado, depois a gente pesquisa. Ele lamenta, Davi lamenta, porque ele não estava tendo oportunidade de estar no templo, porque ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, e ele não tinha condições de estar ali no templo, e ele ficava
feliz, ou ele falava assim, até o pardal, a andorinha, até a lagartixa encontra morada lá no templo, e ele não podia ir. E ele diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Isso é verdade para você? Se for, todo dia nós vamos ver essa igreja com todos os irmãos aqui para louvar a Deus. Mas se não for, eu vou orar para que Deus vá moldando o nosso coração. Sabe por quê? Porque eu preciso de você, como diz a letra de um cântico, e você também precisa de mim. Talvez você não veja isso agora. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Isso é igreja, é comunidade. Atos capítulo 2, texto que o pastor lembrou aqui hoje, e que falou também na quarta-feira. A igreja precisa estar junto em todo o tempo, e lá em Atos diz que todos os dias eles estavam juntos. Eu não estou dizendo para você vir todos os dias, porque nós nem temos trabalho todos os dias. Oxalá nós tivéssemos trabalhos todos os dias. Eu disse para a Nilde esses dias que eu estou igual Caleb. Caleb, com 80 anos, ele disse assim, ó, eu tenho a mesma energia, a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40. E eu disse para a Nilde, eu estou com tanto entusiasmo nesse momento da minha vida, mesmo trabalhando num serviço para o qual eu fisicamente não estava preparado. Eu disse para ela, estou com tanta vontade de fazer alguma coisa, que eu disse exatamente para ela, estou igual Caleb, um vezinho querendo ser novinho, entendeu? Na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Irmãos, quando pensamos ou falamos em fidelidade, estamos falando em separação do dia do Senhor, como também estamos falando de pontualidade, coisa rara em nossos dias. Nos esbarramos somente no dito popular de que mineiro não perde o trem, mas perde o culto. Ainda falar de fidelidade é falar sobre ofertas e dízimos, coisa que podemos ver enfatizada nessa renovação de compromisso feita pelo povo de Israel, nos versos 35 a 37. Também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias de todos os frutos de todas as árvores, e trazer os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e as primícias da nossa massa, e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda árvore, de toda sorte de árvores, para as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos lavoura. Precisamos dar mais tempo, e esse ponto não é um ponto que eu tenho autoridade para falar muito com os irmãos nessa noite, mas precisamos também sermos mais fiéis em dízimos e ofertas. Quando eu digo não tenho autoridade, eu estou dizendo não conhecer a realidade dessa igreja, de fato. Mas nós precisamos, porque é assim que a obra de Deus vai se expandindo. É assim que nós vamos usando recursos para pescar. Nós vamos comprando equipamentos para pescar outros peixes, outros discípulos para o reino de Deus. Irmãos e irmãs, dia 31 de dezembro de 2021. Estamos celebrando a Deus o último culto de 2021. E logo iniciaremos 2022, onde nós teremos 52 cultos dominicais, só contando os noturnos. 52 EBDs, no mínimo, se nada acontecer de diferente. Teremos 52, no mínimo, quartas-feiras para orarmos. Isso é o mínimo. O que desejamos é que hoje, ao contrário do que o mundo faz, quando cheio de superstições, assume compromissos consigo mesmo, sempre visando o bem do corpo, que sei, em muitos casos, são compromissos honestos e bons. Meu desejo é que nós, todos os crentes lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, renovemos os nossos votos de um serviço melhor para o Senhor.
Irmãos, olhe para você e faça uma crítica a você mesmo. O que você fez para Deus no ano de 2021 foi suficiente? Você acha que foi suficiente? O que eu fiz não foi. Foi muito aquém daquilo que Deus merece. E muito aquém do que eu, na minha fraqueza, poderia oferecer. E eu sei que os desafios para 2022 são grandes. Mas como Davi, não vamos olhar para os desafios, mas vamos olhar para Deus. Isso não vai dar certo, é muito difícil, nós não conseguimos. Isso é conversa do Satanás para nos manter paralisados. O desafio é grande, a obra é grande, mas maior é Deus. Quando Neemias orou, chorou, lamentou, porque recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas, estava tudo só montura. Ele chorou e orou, pediu Deus graça para chegar diante do rei. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. E ele chega diante do rei, depois de orar, pedir graça, chorar diante de Deus. A obra é grande, mas ele não olhou o tamanho da obra, ele não ficou com aquele complexo de ha, lá daquele desenho antigo que só eu e o pastor lembramos, e a Nilton também lembra, que ela é bonita, bonitinha, parece novinha, mas é velhinha. Aquele desenho que o camarada fica, ai Deus, ai. Não, nós olhamos para frente, a obra é grande, mas nós vamos conseguir, nós vamos vencer, a igreja vai crescer, a obra será feita, vidas serão salvas, sairão daqui missionários, sairão daqui pastores, sairão daqui homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro para proclamar a palavra de Deus. Nós não temos recursos, mas Deus tem. Esse negócio de ficar desanimado diante das dificuldades não é para quem é salvo. Vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, porque servimos a Deus. Isaías 40, a partir do verso 12, mostra o tamanho de Deus, um pouquinho do tamanho de Deus. E é a esse Deus que nós servimos. Então, meus irmãos, todos os crentes lavados pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, renovemos os nossos votos de um serviço melhor para o Senhor. Melhor serviço que começa por andar na lei do Senhor, toda a lei do Senhor, expressando uma confiança inabalável no Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Depois renovemos os nossos votos de sermos fiéis no tempo dedicado a Deus, ao culto a Deus no tempo, fiéis nos horários, fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que os alvos sejam alcançados. E lembremos que nós somos ovelhas e nós não podemos ser ovelhas estéreis. Se temos sido estéreis, vamos orar a Deus para que abra o nosso ventre espiritual, para que nós geremos ovelhas para a causa do Senhor, para o reino de Deus, para povoar os céus. Lutemos para sermos puros, custe o que custar. Se assim fizermos, meus irmãos, certamente prestaremos a Deus no ano de 2022 um serviço bem melhor do que prestamos em 2021. Aquele que melhor serviu a Deus em 2021 deve entender que o processo natural exige de nós sempre uma melhora no ano seguinte. E a isso chamamos de crescimento. Que nós possamos, como cantamos um dos hinos do cantor cristão, entregar tudo que temos, tudo que somos a Deus para o serviço do Senhor. Que o ano de 2022 seja melhor do que 2021 e que seja pior do que o ano de 2023. Você entendeu? Significa, vamos melhorar, sempre para a glória de Deus. Portanto, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Busque a Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, capacite a cada um de nós para o serviço dele. Deus não deu a nenhum de nós o dom de prego.
Cada um de nós tem um dom. E se você não está exercendo o seu dom, alguma coisa não está certa. Portanto, procure a ajuda de quem pode te ajudar e cumpra o ministério que Deus entregou a você. E que o Senhor, em sua graça, complete essa palavra em o seu e em o meu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus. Logo em seguida, pastor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvirmos a tua palavra. Queremos, ó Deus, servir melhor ao Senhor. Reconhecemos que temos falhado, mas, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, sonde o nosso coração, retire de nós aquilo que não te agrada e, ó Deus, nos capacite para a obra do Senhor. Tome esta igreja nas tuas mãos, porque o Senhor plantou essa igreja aqui para uma missão excepcional, que é, ó Deus, proclamar Jesus Cristo a nossa única esperança. Oramos assim em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.